Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar falando como ter sensibilidade espiritual. Então eu separei aqui, gente, alguns tópicos a respeito desse tema. São coisas que eu fiz, que eu coloquei em prática, que eu exercitei e através disso eu consegui passar a ter essa sensibilidade espiritual, estar mais sensível ao Espírito Santo. Então, assim, tudo que eu trago aqui, tudo que eu compartilho aqui é sempre pautado na minha experiência, naquilo que eu fiz, naquilo que eu pratiquei, naquilo que eu exercitei, tá? Então, eu não gosto de compartilhar coisas que eu não faça ou coisas que eu ainda não tive a experiência de estar realizando. Eu gosto sempre de trazer coisas que eu já fiz, que eu já pratiquei, que eu já exercitei e que teve eficácia, para que vocês venham também estar fazendo e vocês também venham conseguir ter a mesma eficiência que eu tive, alcançar a mesma graça que eu alcancei. Então vamos lá, gente, o primeiro tópico que eu vou deixar aqui: se você é essa pessoa que está buscando a Deus, que está nessa entrega ao Senhor, de ter essa sensibilidade espiritual ao ponto de conseguir discernir quando é Deus falando, quando é Deus revelando, quando é Deus mostrando. Então você vai ter essa sensibilidade, você vai conseguir ter o discernimento, você vai estar mais sensível à voz do Senhor. Então quando Deus ele falar, quando Deus ele se manifestar, você vai ter essa sensibilidade de conseguir discernir que é o Senhor quem está falando. Gente, o primeiro tópico que eu vou deixar aqui é: tenha vida de oração, tenha relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que só consegue discernir as coisas espirituais quem são espirituais. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que é carnal, aquele que vive carnalmente, esse não vai conseguir ter essa sensibilidade espiritual, não vai conseguir ter esse discernimento espiritual. Então, o primeiro ponto, você precisa ter um relacionamento com Deus diário. Não é algo, gente, que você tem por exemplo, por alguns períodos, porque tem gente que age dessa forma. Eu só vou orar, eu só vou ter vida de oração por um determinado período, para eu alcançar determinada coisa. E depois que a pessoa começa a alcançar determinada coisa, o determinado objetivo, ela já não passa mais ter a mesma entrega, ela já não passa mais ter mais aquele relacionamento que outrora ela tinha. Então assim, gente, Deus agora me traz a memória a respeito de Daniel. Foi levantado um decreto para que não fizesse orações a outros deuses. E ali Daniel, ele já tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Então já era algo que ele era acostumado a fazer. Então Daniel, ele tinha um relacionamento diário com Deus. Daniel, ele tinha uma vida de oração. E mesmo levantando aquele decreto, ele não deixou de manter a constância, de manter a continuidade. E é isso que nós precisamos. Se você quer ter essa sensibilidade espiritual, você precisa manter a constância, você precisa manter a continuidade. Então não é algo momentâneo, não é algo temporal. Eu vou orar aqui por uma semana e depois já não oro mais. Eu vou fazer um propósito aqui durante, sei lá, 5 dias. Depois daquele propósito eu já não oro, já não busco, já não há relacionamento, já não entrega. Não, gente. A palavra do Senhor diz: seja firmes e constante. Então Jesus, ele nos chama para sermos pessoas firmes e
constante, pessoas que mantêm uma continuidade. Você precisa exercer a constância, então você precisa iniciar aí um relacionamento com Deus. Se você não tem, você precisa iniciar aí uma vida de oração, assim como Daniel fazia. Você fazendo dessa forma, você tendo esse relacionamento diário com Deus, essa busca contínua pelo Senhor, pela face de Deus, ele vai se manifestar a você. O mundo espiritual vai ser aberto a você. Então você vai passar a ter discernimento, a ter sensibilidade espiritual. Deus ele vai começar a se manifestar de uma forma sobrenatural na sua vida, mas você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter um relacionamento diário. Eu tô destacando aqui bem, gente, é um relacionamento diário, é algo contínuo, é algo constante, é algo permanente, tá? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o jejum. Gente, o jejum é muito importante, não só nesse processo, né, de busca, de entrega, de sensibilidade espiritual, mas para toda a nossa vida cristã. Jesus nos orienta a praticarmos o jejum. Então, se você não tem um hábito, se você não tem um costume, se você não tem uma rotina, né, de jejum, passe a ter. Então comece a exercitar. Separe pelo menos um dia na semana para estar jejuando, para estar ali se consagrando ao Senhor. Eu sempre faço isso, gente. Eu tenho o costume de fazer na semana ou 2, às vezes eu faço 3 ou até mais. Isso às vezes também eu entro em propósito, aí tem dias que eu fico 21 dias e assim sucessivamente. Então nós temos que colocar a prática do jejum como algo contínuo. Você consegue entender? Como algo constante. Então também não é algo que, por exemplo, eu vou jejuar para determinada coisa, depois nunca mais vou jejuar. Não, gente. A prática do jejum tem que estar na nossa vida cotidiana cristã. Você consegue entender? Então nós precisamos todos os dias exercer a prática do jejum. É igual eu tô falando, você vai separar um dia melhor para você, você vai determinar aí um horário melhor para você estar praticando o jejum. O jejum é muito importante, então se você não tem um hábito, se você não tem um costume, se você é uma pessoa que não pratica o jejum, comece a colocar em prática, comece a exercer o jejum na sua vida, tá? E o último tópico, gente, que eu separei aqui, que é extremamente importante. Sem esse tópico, se você não exercer esse tópico, você não vai conseguir ter essa sensibilidade, que é o que, Bruno? É a obediência à palavra de Deus, é a obediência ao Senhor, é a obediência aos princípios, aos estatutos, aos mandamentos de Deus. Então não adianta você ter um relacionamento, uma vida de oração, não adianta você exercitar o jejum e você for uma pessoa que não obedece, que não segue os princípios de Cristo. Então, essas três coisas, elas estão interligadas uma à outra. E eu entendo, gente, que quem tem vida de oração, quem tem relacionamento com Deus, quem jejua automaticamente irá obedecer, automaticamente irá se submeter, se sujeitar à autoridade de Jesus. Então, você precisa estar em obediência. Deus, ele não gosta de pessoas rebeldes, de pessoas que são desobedientes, de pessoas que não ouvem, que não obedece aquilo que está sendo instruído, falado, orientado. Então você precisa começar a se voltar a Deus com obediência, começar a fazer uma autoanálise da sua própria vida e ver onde você está aí transgredindo, errando, deixando em falta para com o Senhor e fechar todas as brechas e estar totalmente obediente ao Senhor, amém? Então, gente, esses foram os tópicos que eu separei aqui. Todas essas coisas eu exercitei, eu ainda continuo exercitando continuamente, diariamente diante de Deus.
e cada dia eu consigo ter essa sensibilidade espiritual. Eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe e te edifique. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo para estar me ajudando na divulgação e no crescimento do canal e para que mais pessoas tenham o alcance desse vídeo, desse tema que nós falamos, abordamos hoje. Então é isso, até o próximo vídeo.